Olá, aqui é o Rafael Souza da Find Saúde com mais um vídeo sobre orientações e informações para as pessoas que têm problema na coluna vertebral ou que têm interesse nesse assunto. Hoje será o último vídeo da série Como Funciona a Sua Coluna. O tema de hoje será tecido neural. Bom, como nós vimos anteriormente em relação às funções da coluna vertebral, de sustentação do corpo, de movimentação do tronco, existe uma outra função que é a proteção do sistema nervoso, tá? O sistema nervoso central. Então, o cérebro, o sistema nervoso central, ele continua com a medula vertebral que passa exatamente dentro desses arcos posteriores da coluna vertebral. A medula fica protegida nessa região e a partir das articulações segmentares da coluna vertebral saem as raízes nervosas, do tecido neural. Em termos de importância tecidual, o tecido nervoso é o tecido mais nobre. Então, o tecido neural ele leva informações para o nosso corpo, para a realização de movimentos, para a secreção das glândulas existentes no nosso corpo. E também esse mesmo tecido ele traz informações ao sistema nervoso central, informações como pressão sobre o nosso corpo, posicionamento das articulações, informações de tensionamento da musculatura, temperatura na região do corpo, se essa temperatura está causando dano ou alguma lesão ao corpo. Então, informações táteis, informações vibracionais, informações de dor, tudo isso é trazido do sistema nervoso periférico, que é composto pelas raízes nervosas que saem da medula, com informações ao sistema nervoso central sobre a integridade e o funcionamento do corpo humano. Então, realmente é um tecido muito nobre e ele precisa estar íntegro e protegido, né? Uma vez lesionado esse tecido neural, os danos normalmente são permanentes, né? É óbvio que a medicina está avançando com os estudos de plasticidade neural, células-tronco, mas até o momento, lesões nesse tecido elas se perpetuam. Então, é um tecido muito importante, talvez o mais importante do corpo humano. E a gente vai estar abordando sobre essas questões hoje. Bom, a coluna vertebral, a medula, através da medula saem essas raízes nervosas. Nós temos 31 pares de raízes nervosas, contando 8 pares cervicais, 12 pares torácicos, 5 pares lombares, 5 pares sacrais e 1 par coxígeo. Então, esse tecido, são 31 pares de raízes nervosas saindo da medula. Cada lado, esquerdo e direito, alimentando, respectivamente, os lados do corpo humano. Então, em relação aos 8 pares da coluna cervical, os pares superiores até o terceiro nível vertebral, terceiro nível segmentar da coluna cervical, eles alimentam principalmente essa região do crânio, posterior do crânio, pescoço, essa região aqui. A região média da coluna cervical, ela alimenta com informações e recebe informações da parte superior do tronco, ombro e dos membros superiores, essa parte superior aqui. A parte da cervical baixa, ela já traz informações sobre o que acontece nos membros superiores, nos braços, antebraço, mão. Então, cada segmento desse, cada raiz dessa, ela traz informações específicas de, por exemplo, a região inferior da coluna cervical, as raízes inferiores, chamadas de coluna cervical baixa,
cada raiz traz informações específicas de cada região do membro superior. Então a gente sabe que dependendo dos sintomas que o paciente apresenta, qual o nível da coluna, qual o nível de raiz nervosa pode estar sendo afetado, né? Da mesma forma, a parte dorsal, as 12 raízes presentes na coluna dorsal, elas alimentam e recebem informações do tronco e das vísceras. A região lombar, ela traz informações da cintura pélvica e dos membros inferiores. A região das raízes sacrais, as raízes superiores, né, do sacro, iniciais do sacro, elas alimentam também com informações do membro inferior, principalmente da parte distal, na região do pé, tá? E as raízes baixas do nível sacral, elas trazem informações, assim como a coxígea, traz informações da região perineal, da região pélvica aqui, mais localizada na região perineal, tá bom? Bom, como nós vimos anteriormente, quando nós realizamos movimentos com os braços ou com as pernas, as raízes nervosas, elas acompanham esse movimento. Elas sofrem um deslizamento nessa região aqui, né, nessa região articular, chamada de forame intervertebral ou forame de conjugação, que é o espaço que permite a saída, protege e permite a saída dessa raiz. Então, durante o movimento, essa raiz acompanha esse movimento. Caso haja algum colapso nessa região articular, ou por degeneração de disco, ou por artrose nessa região, que comprometa a movimentação dessa raiz, então esse paciente normalmente apresenta sintomas neurológicos, neurais, né? Esses sintomas eles podem variar de dormência, queimação, formigamento, até a gente chama de hipersensibilidade, hiperestesia, que é um aumento da sensibilidade em todo o trajeto desse nervo. E nos casos mais graves, nos casos crônicos, a hipoestesia, que é uma diminuição do nível de sensibilidade, geralmente aquela região dormente, que tem o toque está diferente do lado íntegro, ele está diminuída a sensibilidade nessa região. E nos casos mais severos, em relação à sensibilidade, ocorre a anestesia, que é a ausência de sensibilidade, e no caso de movimentação é a paresia. Ela pode variar em vários graus, mas o grau mais grave é a ausência de movimentação do segmento corporal. Geralmente, nessa situação, é indicado cirurgia, tá? Porque houve um colapso com perda da condução neural, né, nessa região segmentar. Então é preciso uma intervenção cirúrgica para restabelecimento dessa função. Uma das situações mais conhecidas em relação ao dano nesse tecido neural é a chamada hérnia de disco. Aqui tem um exemplo, essa região aqui, tá? Essa protusão vermelha aqui está exemplificando uma hérnia de disco, e essa compressão ela provoca não somente dor intensa no trajeto desse nervo, seja em que nível da coluna estiver a dor intensa, como também alterações da sensibilidade profunda, que são os reflexos, e da mobilidade dessa região, dependendo do grau de compressão. Mas nós faremos um vídeo específico sobre hérnia de disco, tá? Eu só quis chamar a atenção em relação a esse aspecto. E existe uma outra situação não tão conhecida, não tão falada no meio médico, que é a sensibilização da raiz nervosa.
onde nessa sensibilização, aspectos neurais que são encontrados normalmente numa hérnia de disco, que é a diminuição de reflexo e a alteração do nível de mobilidade no segmento, na sensibilização de raiz ocorre somente uma irritação do nervo em todo o seu trajeto, né? Voltando ao que a gente falou anteriormente sobre a movimentação da raiz, quando há um colapso nessa região e o movimento é realizado, essa raiz ela pode ser comprimida. Ela pode ser comprimida por uma extensão. Você imagina um canudo, né? Um canudo de beber refrigerante. Ele tem um diâmetro, esse canudo é chamado de luz, né? Aquele diâmetro ali interno é chamado de luz. Essa luz, ela tem uma área. Quando nós pegamos um canudo e esticamos além da capacidade dele de deformação, né, elástica, a gente causa uma deformação plástica, chamada deformação plástica. É uma deformação na qual não volta às características originais desse canudo, né? Então, se eu pego um canudo e eu estico demais, ele vai ficar deformado. E aquela região central ali, aquele diâmetro central do canudo, ele fica diminuído, ele fica espremido, porque foi deformado. Isso pode acontecer com o nosso nervo, dependendo do grau de estiramento que esse nervo sofra, se ele não tiver esse acompanhamento da movimentação, né? Então, dentro desse nervo, existem vasos, microvasos, que nutrem esse nervo com nutrientes, com oxigenação, obviamente, e existem micronervos nessa estrutura, chamados de nervorum spinalium. Esses nervos eles informam ao sistema nervoso central se está havendo algum grau de irritação nessa raiz nervosa, se ela está sendo agredida, né? E uma vez que essa estrutura detecta esse movimento, esse grau de irritabilidade, e esse grau, se ele se perpetuar ou se for um grau muito agressivo de deformação, essa estrutura toda ela fica a raiz inteira ela fica com a sensibilidade alterada. Isso traz normalmente a característica dessa situação de dor em forma de queimação em todo o trajeto do nervo. Para vocês terem uma ideia, 1/3 dos pacientes que procuram um serviço de ortopedia com queixas de dores nos membros superiores ou inferiores não tem qualquer patologia nessa região. Não há patologia articular, muscular, o que quer que seja nessa região. A patologia está obscura na raiz nervosa, ao nível da coluna vertebral. Então é muito importante a diferenciação através de exame clínico da origem desse sintoma, né? E a gente, como eu falei no vídeo da hérnia de disco, nós faremos um vídeo posteriormente falando sobre essa situação da sensibilização da raiz nervosa. Bom, se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, deixe seu comentário, é muito importante para nós termos esse feedback de vocês. Daqui a 2 vídeos eu começarei a introdução dos exercícios específicos para os problemas da coluna vertebral. Eu quis inicialmente, como eu falei lá no primeiro vídeo, dar um panorama geral do que acontece na nossa coluna, das funções, para que nós possamos entender a relevância e a importância de cada exercício que eu vou passar para vocês posteriormente, né? Se você, eu peço também que você visite o canal no YouTube e faça a sua inscrição. Se você quiser, marque aqui,
Nessa logo aqui embaixo da Find Saúde, basta clicar em cima que você já consegue fazer a sua inscrição no canal para você ter acesso às informações de primeira mão. E nos vemos na próxima semana. Até lá!